Boa noite a todos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo reine em nossos corações. Amém? Que alegria podemos estar aqui essa noite, na casa de Deus, para estudarmos a sua palavra, compreendermos os seus planos, seus propósitos e quais os objetivos que Deus tem para a nossa vida. Que você seja bem-vindo aqui à casa de Deus, sinta-se abraçado pelo Senhor Jesus, sinta a presença do Espírito Santo tocando em seu coração essa noite. Eu creio que Deus está aqui neste lugar para que a verdade seja apresentada de uma forma bem clara, para que assim a gente possa crescer na graça do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Jó. Nós vamos ler o capítulo 1. Vamos ler alguns versos. Livro de Jó, capítulo 1, a partir do verso 1. Com a palavra de Deus aberta, eu convido a todos, fechemos os olhos, baixemos nossas frontes e vamos falar com Deus. Querido Deus, Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por Tua graça, Tua paz, por grandes bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Estamos, ó Deus, com a Tua palavra aberta. Ajuda-nos, Senhor, a entendê-la e a trazer para a nossa vida prática. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. A leitura no livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler o verso 1, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Lá no verso 5 diz assim: Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantando-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Essa história aqui é impressionante. Acredito que todos vocês conheçam a história de Jó. A Bíblia apresenta esse homem como um grande homem de Deus. Apesar de ser um homem que tinha suas lutas, tinha suas falhas, assim como eu e você, Jó também era um ser humano. Mas a Bíblia apresenta aqui algumas virtudes na vida deste homem. Se você prestou atenção no verso, o texto diz que Jó, ele era um homem íntegro. Muito importante isso. Jó tinha integridade. Era um homem que verdadeiramente ele amava a Deus, ele procurava fazer a vontade de Deus, verdadeiramente ele andava nos caminhos de Deus. O texto também diz que ele era um homem reto, ou seja, era um homem correto, ele gostava de fazer as coisas certas. E o verso diz também que ele era temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, ele era um homem que temia a Deus, ele tinha temor. Era um homem que respeitava a Deus. E interessante que o texto diz que ele também se desviava do mal. São atributos como esses, na vida de Jó, que Deus deseja que eu e você também tenhamos. Deus quer que nós sejamos pessoas que temos integridade, pessoas corretas, que procuram fazer aquilo que é certo. Apesar de sermos nós pecadores, cheios de lutas, cheios de defeitos, Jó também era um ser humano, assim como eu e você, ele também tinha suas lutas. Jó não era um homem muito diferente de mim e de você. Eu estou falando aqui em relação à questão das lutas que ele enfrentava diariamente. Ele também era tentado. Ele também tinha suas dificuldades, tinha suas limitações, mas ele tinha um diferencial, como a gente vê aqui nesses atributos: integridade, temente e se desviava do mau caminho. É isso que Deus deseja para mim e para você, que nós nos desviemos dos maus caminhos. A todo momento, a todo tempo, existe um inimigo tentador que está aí oferecendo propostas, colocando ciladas em nossa vida,
E o problema é porque muitas vezes nós aceitamos essas propostas e acabamos caindo. Mas se fizermos como Jó, se desviarmos do mal, tenha certeza que nós seremos bem-sucedidos em tudo que nós realizarmos. Mas o verso 5 nos apresenta de onde é que Jó encontrava força. Aonde é que Jó iria buscar força para ser um homem diferente. E do mesmo jeito que ele buscava força, eu e você também temos que buscar essa força. E essa força vem do alto. Essa força vem de Deus. Somente Ele é quem pode nos ajudar a vencer as nossas próprias fraquezas, as nossas próprias limitações. O verso 5 diz que Jó orava por seus filhos e ele se levantava de madrugada para fazer oração pela sua família. Tem você orado de madrugada? Tem você se levantado cedo todos os dias para pedir a Deus, para clamar a Deus que Ele tenha misericórdia dos seus e ao mesmo tempo de você mesmo? Isso era o diferencial da vida de Jó. Ele buscava a Deus todos os dias. Na madrugada ele ia se apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim e da minha família. Cuida dos meus filhos. Caso eles tenham pecado em seu coração contra ti, que o Senhor os perdoe. Que o Senhor tenha misericórdia da vida deles, bem como da minha família e de mim também. Creio que Jó orava dessa maneira. E é assim que Deus deseja que eu e você sejamos, para sermos um homem e uma mulher, um ser humano diferente, assim como era Jó. Ele era um homem diferenciado. Um grande exemplo a seguir. Claro, o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus acima de tudo, é o nosso maior exemplo. Mas homens como Jó mostram para a gente que verdadeiramente a gente também pode. A gente também pode vencer as nossas fraquezas e as nossas limitações. Isso nos motiva, isso nos anima, pois se Jó conseguiu, você também pode conseguir. Será que ele não foi perseguido? Você conhece minha história. Se você ler todo o capítulo 1 e todo o capítulo de Jó, todo o livro de Jó, na verdade, você vai perceber que Jó passou por grandes provações. Ele sofreu muito na sua vida. Mesmo ele sendo um homem correto, obediente, temente a Deus, e a Bíblia diz que se desviava do mal, orava de madrugada, mas Satanás também o perseguia, o torturava, o colocava dificuldades na vida dele. A gente sabe na história que o inimigo ele se apresentou-se diante de Cristo e disse: Ah, Senhor, para Jó é muito bom, ele tem uma família, ele tem dinheiro, ele tem saúde, deixa eu tocar nele, e o Senhor vai ver se ele continuará fiel a ti. E Deus permite que o inimigo toque na vida de Jó, e ele sofreu muito, a gente conhece a história, mas ele continuou leal ao seu Deus. Ele continuou fiel ao seu Deus, apesar dele ter momentos ali que quase fraquejou, mas ele continuou firme, mesmo sofrendo, mesmo passando por tamanha dificuldade, ele continuou acreditando em Deus. E a gente sabe que no final da história, o final da vida de Jó foi muito mais bem sucedido do que a primeira etapa da vida dele. Ele era um homem bem sucedido financeiramente, tinha uma família estável, era um homem feliz e com saúde. E de repente perde tudo. Perde dinheiro, perde família e perde saúde. Imagina. E esse homem agora passa por tamanho sofrimento, mas mesmo assim, ele permaneceu firme. Sabe qual é o nosso problema? É porque muitas vezes, quando aparece a primeira dificuldade, a gente desanima e se afasta de Jesus Cristo. E não quer mais saber de Deus e acaba perdendo até o interesse de estudar a Bíblia, perdendo o interesse de orar e para de frequentar a igreja. Isso acontece com a gente. E isso nos torna cada dia mais fracos. Mas se mesmo com as dificuldades que você tem passado, eu tenho certeza que você não tem sofrido tanto como Jó sofreu. Eu sei que você sofre, eu também sofro. Mas como Jó, não.
Deus não permitirá que você seja tentado além das suas próprias forças. Deus só vai permitir que você seja tentado até onde você pode suportar. Mesmo com as tentações, com as dificuldades, com os desafios que você tem enfrentado, Deus continua cuidando de você, amém? Assim como cuidou de Jó. Mas pela perseverança de Jó, pela persistência de Jó, Deus o recompensou. E a Bíblia diz que o final da vida de Jó, ele terminou a sua vida, ele morreu idoso e feliz, e muito mais rico do que ele era na primeira etapa de sua vida. Apesar de ele ter perdido tudo, Deus o recompensou por sua fidelidade. E o mais importante, Jó estará no céu junto com os salvos, louvando a Deus para a eternidade. Amém? Por isso, Jó é o homem que disse: eu sei que o meu Redentor vive. Jó acreditava na ressurreição. Jó acreditava que um dia Deus o resgataria, não apenas do sofrimento que ele estava passando, mas o resgataria do sofrimento que traz o pecado, o resgataria do pecado. E um dia, Jó também será recompensado e viverá, já foi recompensado nesta vida, mas será recompensado e viverá eternamente junto com cada salvo, junto com você. Basta você acreditar. Basta nós acreditarmos, e nós também teremos o direito e o privilégio de vivermos toda a eternidade com o Senhor Jesus. Não é maravilhoso saber disso? Assim como Jó venceu, assim como ele superou cada obstáculo, assim como ele foi um vencedor, você também é vencedor em Cristo Jesus. Basta acreditar, basta entregar o coração a Cristo e fazer como ele fazia: levantar-se cedo, acordar-se de madrugada e orar: Senhor, tem compaixão de mim que sou um pecador. Diga isso para ele. É isso que a gente tem que dizer para Jesus. Tem misericórdia da minha família, cuida dos meus filhos, cuida da minha casa, dos meus, porque talvez eles tenham pecado no seu coração contra ti. Então cuida deles e tem misericórdia deles, assim como o Senhor tem também de mim. Essa é uma oração sincera, e a gente precisa ser sincero com Deus. E a gente precisa dizer isso para Ele: Senhor, eu sou um pecador. E muitas vezes eu tenho alimentado o pecado na minha vida. Mas me ajuda, para que eu vença, para que eu cresça. E pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, você também será um vencedor. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Deus, Ele continua cuidando. Jesus continua cuidando de cada um de nós. Continua cuidando de mim e continua cuidando de você. Creia em suas promessas, tenha essa esperança em seu coração, e assim como Jó, para que você seja um homem e uma pessoa reto, correto, temente a Deus e que se desvia do mal, é necessária a presença de Deus todos os dias pela manhã, de madrugada se possível. Louvado seja o nome de Deus. Eu gostaria de finalizar cantando uma música junto com vocês. Vamos cantar a música Manso e Suave. É desse jeito, número 175 do Inário. Manso e suave, Deus está cuidando de você, da sua vida e da sua família. Basta acreditar, tenha essa esperança em seu coração e entregue o teu coração a Jesus. E permita que Ele faça um milagre na tua vida. Vamos ficar em pé e vamos juntos cantar Manso e Suave. Manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Todos juntos cantemos. Eis que Ele a porta espera velando. Ele vela por você. Vela por ti e por mim. Todos juntos, digamos com fé. Vem já, vem para Jesus, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama
pecador. Isso é o convite de Jesus. Abra o seu coração para Ele. Jesus convidando, convida-te sim a mim. Aceita o convite de Jesus. Não desprezes, sei que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Todos juntos, cantemos com fé. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó, vem pecador. Todos juntos, mais uma vez. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim nos esperam, esperam por ti e por mim. Vem já, vem pra Jesus. Vem já, Ele está te chamando. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó, vem pecador. Cantemos. Oh, grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Ele veio salvar-nos, do tão vil pecado. Veio por você, por ti e por mim. Bem forte, toda igreja. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó, vem pecador. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele está à porta, batendo, a porta do teu coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei comigo, com ele e ele comigo. Esse é o convite do Senhor Jesus. Abra o seu coração. Permita que Ele faça morada na sua vida. E Ele transformará a tua família. Ele salvará você e a sua casa. Louvado seja o nome de Deus por isso. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é todo poderoso e o Senhor tem cuidado de nós. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos também pela certeza do perdão dos nossos pecados. E nos ajuda, Pai, para assim como Jó, venhamos ser pessoas que te busquem de todo o nosso coração. Acompanha-nos em paz até os nossos lares, com a companhia dos teus santos anjos. Nós te oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para toda a eternidade. Amém. Que Deus abençoe a todos e tenha um ótimo final de noite. Amém.